Olá, gente. Boa tarde para quem foi entrando. Eu com a minha água para me hidratar já nesse dia, nessa tarde aí de quinta-feira, 2h14 aí. Já estou aqui online, mais que preparada para poder conversar tudo sobre aulas online. Essa live, ela é especial e ela é feita para você que trabalha com dança e para você que quer trabalhar com dança, quer começar a dar aulas de dança e precisa de um help, né? Porque a gente sempre vai precisar da ajuda de um outro, né? De uma outra pessoa. A gente fala tanto hoje em dia, né? Que a gente tem que ser independente, tem que saber se virar sozinho e tudo mais. Mas no mundo do business, não é assim que funciona. A gente precisa da ajuda das pessoas para que a gente possa também crescer, né? Que a gente não sabe tudo. A gente precisa da ajuda dos outros, da parceria com as outras pessoas, né? Então, eu vou aproveitar já agora início, inclusive, mandar para os meus amigos que possivelmente estejam aí online, que eu sei que gostam desse tema, gosta de falar sobre dança. Já tô mandando aqui para geral, para as amigas. E aí, sim, pronto. É enviar, tá bom? Hoje o assunto vai ser bem focado, bem direcionado. A galera que for entrando pode deixar as dúvidas. Hoje eu vou falar tudo sobre aulas online, ou pelo menos quase tudo, porque eu vou ainda trazer essa reflexão sobre tudo sobre aula, né? O que é esse tudo que eu tô falando? E também eu trouxe algumas perguntas que eu abri umas caixinhas nos stories essa semana. E aí eu tive umas perguntas que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês no ao vivo mesmo. Aproveitar essa live, tudo sobre aulas online. Bom, eu vou contar nesse primeiro momento por que eu escolho trabalhar com online, né? Além da pandemia aí, tá pegando muito forte na nossa vida, né? Pessoas que ainda estão em casa, a gente já tá quase um ano, né? Vai fazer do hashtag Fica em Casa, né? Para cuidar da sua saúde, da saúde das outras pessoas, principalmente também. A gente ainda tem essa campanha aí. Mas eu escolhi trabalhar online desde o final de 2018. Foi uma escolha consciente, um desejo meu, onde eu quis lançar em 2019 um curso, né? Uma aula online que eu estruturei de braços e a gente trabalhava bastante sobre figuras geométricas. E aí eu lembro que eu lancei ele em maio de 2019, numa plataforma de um site que não é o mesmo site que hoje eu tenho, Rosas. E eu gostei do resultado, porque eu planejei a aula, eu estruturei, eu montei. Houve um trabalho de gravação, houve um trabalho de edição, de preparo e de divulgação. E eu gostei do resultado. A gente teve um retorno muito bacana. E eu tive feedback muito bacana naquela época, 2019. E aí foi 2019 passando, vieram outros projetos e eu deixei meio que off. E deixei só essa aula aí disponível, porque dá trabalho de você gerar um curso online para que ele fique bom, né? Tem um gasto de energia, né? E agora com a chegada da pandemia, eu, eu, eu vou ser sincera, eu fui bem relutante no início de pensar em trabalhar por conta da situação, da cena que a gente estava. Mas eu estava já fazendo aulas online, então eu estava fazendo o curso ano passado de Pedagogia da Dança. Comecei, foram acho que 2 aulas presenciais, e na terceira aula a gente já estava quarentenado em casa, e mesmo assim eu continuei fazendo aulas online. E eu comecei a notar que a professora convidada na época era Isabel Marques, e ela estava dando aulas online, trazendo propostas, reflexões e tudo mais. E numa dessas eu falei, putz, eu vou tentar também. E aí, em maio do ano passado, eu lancei
fiz um preparo, né? Abril todo, uma campanha de divulgação para que eu arrumasse, né? Divulgasse que eu estaria dando aulas novamente em maio de 2020, né? Foi quando eu comecei. E eu fiquei meio travada, vou ser bem sincera, no início da pandemia por motivos pessoais, não por achar que a tecnologia era ruim ou coisa assim. Eu tive que ter um tempo de respiro. Esse tempo de respiro, eu falo que ele foi extremamente necessário para escutar o que eu estava sentindo, porque minha vida estava totalmente bagunçada antes de virar a pandemia. E a pandemia, no caso, entrou, eu consegui respirar. Muita gente ficou em crise de ansiedade e tudo mais. E o que aconteceu comigo foi, eu usei a pandemia para poder respirar nesse primeiro momento. E aí sim, em maio, eu voltei com tudo. Comecei com tudo, porque era a única opção de trabalho, a gente não ia voltar. O que ia ficar 15 dias, né, em quarentena, virou mais 30, mais 30, mais 30 e assim tá. A vida é incerta, né? Tudo é muita incerteza, né? Então, essa pandemia mostrou que foi a maior incerteza. E aí, eu sei que foi tudo muito legal nesse primeiro momento. Em junho de 2020, eu lembro que eu dava já aula para várias pessoas online por todo o Brasil já, várias pessoas de vários estados, regiões e até internacional, gente, foi muito legal. Fiz parceria com outros estúdios, fiz uma parceria bacana também com o Symbios, dei aulas. A gente lançou, engraçado, a pandemia me forçou a lançar um programa meu, né, um estudo meu, que é o Balkan Fusion. E ele foi muito, muito, muito aceito, assim, no momento, porque a gente estava ali naquela depressão de pandemia. E o Balkan Fusion trazia aquela alegria que eu particularmente precisava renascer, né? Precisava nascer aquilo em mim. E a Balkan acabou me trazendo várias experiências em 2020, né? Tive estudos maravilhosos. E aí, nesse meio período, ainda fazendo pedagogias, porque foi muito legal esse curso de pedagogias, porque ele acabou abrindo meu olhar sobre fazer e dar aulas online. E eu falei, o que será que é preciso? O que eu preciso saber para poder dar aula, né? E aí, gente, uma coisa que eu vou falar aqui primeiro, porque eu acho super justo e válido poder falar, e precisamos falar, é sobre nossos tabus, nossas crenças que a gente alimenta. Eu já falo bastante, né? Eu tenho falado bastante sobre ter coragem, sobre duvidar do que a gente aceita como verdade única e absoluta. Isso é um desafio para todo mundo na vida toda, não só aqui nesse lugar, mas acredito que é para todo mundo. Eu vou até indicar aqui, porque ontem eu estava assistindo uma live no canal da Ana, que é o Medita Brasil. E ela tem trabalhado sobre crenças, muito. Ela tem falado muito sobre crenças. Então, ela teve uma live sexta-feira passada e teve uma live ontem falando sobre isso. Sobre as crenças, como a gente constrói, sobre arquétipo, sobre várias coisas que ela está trabalhando e está trazendo e que eu acho super interessante a gente poder começar a entender que não é um tema que a gente pode focar muito agora, mas que são temas que a gente pode estudar em específico. E eu recomendo o canal da Ana para a gente poder estudar aí um pouco sobre crenças, porque faz parte da nossa trajetória dançante e humana, a gente poder entender sobre as crenças e as nossas resistências que impedem que a gente possa trabalhar com o que a gente quer. Porque a gente às vezes tem crença, e eu falo até por mim mesma, que às vezes a gente pensa que não merece algumas coisas, né? E a gente precisa trabalhar essas crenças porque elas só fazem mal para nós mesmos. Então a gente vai precisar trabalhar, quebrar os paradigmas. A gente vai entender aí o lugar das aulas, né? E eu vou colocar aí o primeiro, um dos tabus que eu acho bem interessante a gente trabalhar, é que dá sim para viver da dança, né? E funciona dar aula online. A gente consegue sim ter resultados que a gente estabelece, assim como no presencial.
Só que a gente tem que estabelecer esses objetivos para poder alcançar os resultados e refletir como é que a gente vai pegar esses resultados e passar para outra pessoa de uma forma consciente, porque o online é diferente do presencial. A gente vai acessar outras formas da pessoa se perceber, né? Porque é um dos primeiros ideais da dança, né? Do universo da dança, da aula de dança, é a pessoa se perceber. E não precisa necessariamente estar online, estar presencialmente ao vivo. O online que eu digo é o ao vivo, aqui presencialmente, para você poder começar a se perceber. E a gente vai perceber também que existem diversas abordagens, né, como eu mencionei, e quebrar nossos preconceitos. Então a gente precisa acreditar que o universo online ele é possível, sim. A gente consegue arrumar, né, como conseguir aluno, a gente consegue arrumar alunas aí no universo da online, redes sociais, e é muito engraçado pensar nisso, porque assim, eu tive alunas que entraram e começaram a fazer aula comigo online, que não me conhecem pessoalmente, mas que eu já recebi o feedback do tipo, nossa, Kelly, parece que eu já te conheço faz tanto tempo e tal. E aí, capaz, quando a gente se encontrar, como já aconteceu antes da pandemia, eu já tinha, como eu falei, o processo aí de aulas online. Eu lancei um curso em 2019 de aula online. Foi muito legal, que uma das meninas que fizeram esse curso, essas aulas online, pacotão, né, que eu lancei em 2019, um dia encontrou comigo se não me engano, foi no IALA de 2019, final do ano, e falou, nossa, Kelly, foi no IALA, lembrei, foi no IALA. E falou assim, eu tenho a sensação que, tipo, a gente já se conhece, tipo, não rolou esse lugar da desconfiança que acontece no universo online, ou essa falta, né, da presença da professora. Não, parece que a gente já se conheceu e foi super tranquilo, as afinidades já acontecem, né? As redes sociais, para quem já está acostumado aí, ela acaba facilitando a gente aprender as coisas. E pessoas que não crescem online, às vezes acontece de ter pessoas que têm resistência, isso acontece. Às vezes a pessoa não se adapta e tá tudo bem. Se ela não conseguir fazer uma aula online e não puder também, que é uma outra coisa, que a gente precisa falar também, que né, nem todo mundo vai se adaptar ao online, tudo bem, aí você pega e indica uma outra pessoa que esteja dando aula presencialmente, né? Mas de uma forma geral, eu acredito que pós essa pandemia, e é muito interessante ver, porque eu conheço pessoas que estão fazendo graduação em dança, em EMB, Unicamp, enfim, tenho contatos que começaram a fazer graduação o ano passado, no início da pandemia, tipo, vou fazer faculdade de dança. Nossa, meu sonho fazer faculdade de dança. Começou a pandemia. Eu quero poder ver os trabalhos que vão sair de TCCs desse período, porque eu acredito que vai ser muito potente, sim. Porque é um momento que a gente está olhando, é um novo momento de se descobrir, e eu espero que sim, que a gente possa aprender muito, que venham pesquisas, né? Porque eu acredito que tenham pesquisas já fomentadas. É que eu ainda não cheguei a acessar muitas. Eu acessei, se não me engano, foram 3 pesquisas. Se as pessoas quiserem saber, quem quiser saber, algumas pesquisas que eu acabei encontrando, é só me mandar um oi, que aí eu acabo encaminhando, porque eu acho muito interessante. Eu vou fazer uma live, inclusive, também sobre essas minhas leituras, descobertas, enfim. Quero ver os novos pensamentos aí diferentes sobre o universo tecnológico e a dança, né? Que a gente sempre escutou. A dança só presencialmente, tem aquela coisa do estar junto. Tem, mas não é só isso, né? Eu não acredito que seja só isso. E é tão gostoso poder descobrir outras formas de se conectar por meio da dança que não só presencialmente, e que é bom do mesmo jeito, né? Bom, eu não acredito apenas nas vivências online. Isso eu tenho que deixar aqui bem
bem explícito, né? Eu não acredito que minha vida vai se fechar no online, mas eu gosto. É um universo, assim, que tem me trazido uma certa paz, né? E as minhas relações, inclusive pessoais, é isso que eu tenho que deixar bem claro, não ficam pautadas no online. Apesar de eu me dar super bem nesse universo online, eu tenho uma vida que é presencialmente, né? E eu gosto desse presencial, mas o online é uma tendência. Né? E a gente vai falar sobre essas tendências porque eu vou me colocar nesse lugar. Eu moro, por exemplo, na cidade grande, São Paulo. Tudo é muito longe. Eu tô na Zona Norte. Eu vou pro centro. Demoro 2 horas para chegar no centro. Tudo é muito longe, tudo tem muito trânsito. É um problema que às vezes você vai enfrentar dificuldade. Por exemplo, nossa, vai perder horas, pegar metrô, ônibus. Dá preguiça. Dá preguiça. Eu mesma me peguei o ano passado pensando, meu Deus do céu, fazer uma aula, vou entrar na aula. Pô, que legal! Eu precisava sair, por exemplo, a aula é às 2 horas, eu precisava sair de casa meio-dia para chegar no centro. Olha que é no centro. Imagina para chegar na Zona Sul, longe, mais longe ainda, em relação ao norte, né? Meu, eu chegava podre já. Você já chega na aula podre, porque rola um estresse que você tem que andar pelas ruas, você tem um custo com alimentação, custo com esse deslocamento. Né? Aí você já chega cansado, aí você faz, aí tem mais 2 horas para voltar para sua casa. No ambiente online é prático, você tem o mesmo conteúdo, ou seja, você consegue estar com aquele professor que você gosta pra caramba, você não precisa se deslocar. Então, se por exemplo, como já aconteceu, a aula é meio-dia, meio-dia e 45 eu tô começando a me arrumar, 11h45, desculpa. Falei meio-dia, 11h45 eu estou começando a me arrumar para poder entrar na aula. E aí eu ainda entro 5 minutos, estou ali focada. Estou ali já nesse lugar do... Estou pronta para entrar numa aula. Olha como é pleno. O estado de espírito é outro. Olha só que interessante isso. As objeções, né, que a gente fala, existem coisas boas também. Que é o que eu estou fazendo aqui hoje, mostrando as coisas boas que acontecem também do universo online. Essa praticidade. A gente gosta, as pessoas gostam de praticidade para ter acesso às coisas. Principalmente estou na minha casa. Estou segura. Tudo bem, se um dia quando passar essa pandemia, né? Porque tem um círculo em torno ainda dessa pandemia. Se eu quiser sair, porque a gente precisa sair também, né? A vida é muito do mesmo jeitinho, fechado do mesmo jeitinho, enjoa também, né? Eu entendo. Tá tudo certo. A gente pode sair também. Mas, poxa, a gente precisa de praticidade. Às vezes eu trabalho home office. Já, na minha vida, já sou home office. Não tenho muito tempo. Esse tempo, por exemplo, de deslocamento de 2 horas é um tempo meio perdidaço pra minha pessoa, se eu parar pra ter. Eu vou desistir. Vou desistir de fazer essa aula. Ah, e aí você escolhe uma escola mais perto. Gente, eu sou uma chatice para encontrar espaço mais próximo de mim que eu queira. Então, muito da hora poder estudar com pessoas, por exemplo, de outro lugar do mundo, sem que ter o deslocamento necessário, né? E é tão bom, porque você fica com a sensação de, nossa, eu tô conectada, que a vida tá boa no online também. E se você tiver dificuldade, resistência, vamos aí se abrir, que pode ser muito massa. Lembra que eu falei que eu falo massa? Eu falo massa mesmo. O que a gente precisa aí para começar, né, a ter as aulas aí online que eu elenquei? Escolhi como importante para a gente começar a refletir, trabalhar. Primeira coisa é ter conhecimento embasado no que você quer fazer, que você propõe a fazer. Quer fazer a aula? Beleza, você tem conhecimento. Como é que você acaba passando esse conhecimento, né? Por mais que a gente fale que é difícil e tal, não tem um lugar que regula a nossa profissão, mas espera aí. Você tem já um documento, certificado, RT, enfim. É importante a gente utilizar isso para poder legitimar o nosso trabalho.
falei sobre legitimação, né? A gente precisa construir aí um processo de comunicação para mostrar que nós somos boas, que a gente tem conhecimento, que a gente tem embasamento no que a gente está se propondo a oferecer. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente também pensar é o caso das crianças e dos adolescentes. Nem toda criança e adolescente vai dar para fazer. A gente precisa fazer um teste, basicamente, para ver se a criança vai estar apta, né? Um teste aí de viabilidade, a gente chama, mais uma autorização de pelo menos de um dos pais, porque a criança, se for de menor de 18 anos, dá BO. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Além, claro, né? A gente coloca aí lesões gravíssimas, a gente tem que tomar cuidado com as lesões e pessoas que não podem fazer aula por conta de problema na coluna, problema no joelho, alguma articulação que está ferrada. Ai, gente, eu tô vendo que as pessoas entrando e comentando. Hi, Milana! Ai, gente, eu não pude passar despercebido. É uma bailarina que eu particularmente gosto bastante. Ela está online aí. Não fala português do Brasil, acho que ela fala inglês. Mas enfim, voltando aqui pra live, foca. A gente precisa ver aí a questão dos atestados que as pessoas possam fazer aula sem lesões, né? Escolher um bom aplicativo de boa qualidade para dar aula online. Eu utilizo bastante Skype, mas tem caso ou outro que já utilizei o WhatsApp para poder dar aula e é super de boas. E aí você encontra a melhor plataforma que vai ser melhor uso para vocês poderem utilizar. E aí tem uma coisinha que eu acho legal que se chama settings. Algumas pessoas utilizam isso como setting, que nada mais nada menos é que uma sala de aula, um espaço ideal para que você possa estudar. Isso é mais para nós, né? Professores, que temos que nos atentar, por exemplo, em oferecer um ambiente agradável. Por exemplo, eu estou aqui, geralmente meu plano de fundo é branco, e eu prefiro assim. Claro que eu não vou usar uma roupa branca para poder dar aula, né? Porque o plano de fundo é branco. Mas ele orna com qualquer outra cor que eu vou trabalhar e vou precisar de usar. Então, quanto mais clean o espaço, melhor. E aí a gente tem também a possibilidade aí de iluminação, né? Eu tô agora, por exemplo, na luz natural. Tá claro, tal, o ambiente tá bom, a qualidade da câmera tá bom, então tem uma qualidade boa. Mas às vezes, se tiver que dar aula à noite, você vai precisar de um ring light, essas luzes assim mais artificiais. É sempre muito bom. Incentive também, isso é muito importante, faz parte dos alunos se hidratarem. Água. Às vezes a gente entra no estado de, o aluno que se vire, tem que ser potente, Não, a gente precisa se hidratar. Nem que fique com a água já assim, tipo no copo preparado. Você imagina eu aqui no meio da minha live, falar, nossa, estou com sede. Espera aí, gente, vou pegar aqui a água. E além de parar para beber água, ainda vou parar para colocar a água no copo, enfim, não. Deixa a água separadinha. Prepara o aluno para isso. A gente precisa preparar o aluno para isso. Eu utilizo bastante também fone de ouvido, que é bom. Tem uns sistemas hoje em dia mais atuais, mas eu não vejo necessário. Eu vou utilizar um aparelho potente para poder registrar, perceber e tal, os áudios. Tá, legal. Mas se você está começando, não se prenda a isso. Vai todo mês guardando dinheirinho para você poder pegar esse aparelho que é geralmente um pouco mais caro. Ele custa mais de uns R$1.000. Depois eu até preciso pesquisar o nome, que eu esqueci o nome agora do aparelho. E uma coisa que é necessário e fundamental para quem quer dar aula online: ter uma boa internet. Né, gente? Internet é tudo na vida. A gente, pelo menos, tem que ter. Tudo bem? Hoje em dia tá mais difícil, né? Ter grandes problemas com a internet. Mas a nossa conexão, nossos professores, tem que ser boa. Tem que ser boa. E a gente às vezes fica assim, internet, fica caindo, aí já coloca um monte de objeção para não dar mais certo mesmo. Você já não tá muito animado, né? Opa. Você já não tá muito animado para fazer o que quer fazer. Já não tá muito crente que vai dar certo o universo. Aí você começa a ver, a internet da minha aluna caiu. A minha internet caiu. Não sei o que lá.
Gente, a gente também tem um monte de séries de fatores para trabalhar no presencial. Às vezes acaba a luz e não tem previsão para voltar a luz. Às vezes tem obra com barulho onde você tá rolando uma obra. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer e você não fica fazendo de jeito, né? Aconteceu, por exemplo, ano passado, um fenômeno muito diferente em São Paulo, que fechou a cidade totalmente. Foi em fevereiro. Choveu muito, muito mesmo. Não sei se vocês vão lembrar. Quem é de fora de São Paulo talvez não saiba. Mas teve uma chuva que a cidade toda parou. Foi tipo assim, domingo à noite começou a chover. Choveu a noite toda. E na segunda de manhã cedo estava intransitável. Marginais paradas, fechadas. As principais vias alagadas. Tudo estava alagado. As pessoas não conseguiam chegar no trabalho. Isso aconteceu. Isso acontece na vida, né? No presencial. Imagina no online. Por que a gente não vai ter paciência? É só a gente lidar com leveza. Levar na esportiva, né? Porque se a gente não levar na esportiva, a gente acaba passando isso pro nosso aluno e ele fica estressado, aí não dá certo mesmo, enfim. A gente vai investir aí, nesse primeiro momento, em equipamentos, cadeiras, ambientes aí legal para você poder trabalhar em casa. Incentiva também o aluno a estar em um lugar aí que ele goste, que faça bem para ele, que tenha uma boa iluminação. Tem diversas formas, né, de você poder preparar, né, trabalhar em casa. Por exemplo, muita gente levanta aí uma objeção muito forte, que é a falta de disciplina. Gente, disciplina para mim foi uma das coisas que eu falei logo na primeira live, lá no início, que é uma das minhas qualidades, eu sou bem chata com isso, é a disciplina. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar 3 horas na Berrine, eu moro na Zona Norte, moro no bairro mais afastado, nem perto de metrô, eu saio da minha casa umas 3 horas antes. E eu sempre tô lá mais de 1 hora antes da minha aula. Sou eu, Kelly. Eu realmente faço isso, é da minha personalidade. Às vezes eu fico lá sem fazer nada, tudo bem, mas é melhor do que eu chegar atrasada. Eu não gosto disso, eu sou disciplinada. Então, é uma coisa que você tem na vida. Disciplina é uma coisa que você constrói na vida. A dança é interessante porque a dança constrói isso de disciplina. Né, gente? A gente aprende a ter disciplina, vai trabalhando essa disciplina muito, 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 e você acostuma e leva para a vida. Mas não é só com a dança, né, que a gente aprende isso. A gente aprende vivendo, vivenciando. Então, se você tem aquela desculpa pra a pessoa falando, Kelly, ficar em casa, não tenho disciplina para fazer as coisas, não me dá vontade de fazer as coisas, sei lá. Tudo bem, eu concordo que em casa tem várias distrações. E aí vem de novo, escolha um lugar da sua casa que não seja próximo da sua cama, que não seja, se possível, o mesmo ambiente do seu quarto, mas que seja, se for no quarto, seja mais distante da cama, que você não precisa ficar sentando na cama para poder se distrair. Então faça, tenha horários, né? Agora é a hora de fazer tal coisa, vou focar. E aí dá uma pausa para você fazer outra coisa. O bom de você poder trabalhar em casa, para quem já está trabalhando em casa nesse período aí de pandemia, ou antes, é que, por exemplo, você tem um tempo de trabalhar, você tem seus objetivos, né? Metas para você alcançar que são prioridades e metas que não são tão prioridades, mas você estipula ali. Você cumpre. Você pode acordar o horário que você quiser, mas o importante é você cumprir aquela atividade no período que você tem para cumprir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é dar aula, por exemplo, de terça-feira, 11 horas da manhã, que é o que eu estou fazendo agora nas aulas de verão. Então, eu tenho que dar aula às 11 horas da manhã. Eu tenho que acordar pelo menos 1 hora antes, que eu gosto de me preparar. Mas olha, 10 horas da manhã, porque se eu acordar pelo menos. Olha só. E aí, se eu quiser passear, por exemplo, depois, eu tenho aula só das 10 às 11, depois eu só dou aula às 1 da tarde. Eu ainda posso parar, tomar um chazinho, às vezes pegar, dar uma voltinha no quintal, voltar. A gente tem um pouco mais de flexibilidade quando trabalha de home office, né? Isso a gente precisa falar. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar também, que quando a gente trabalha no seu próprio negócio, que é o que a gente está falando, né? A gente está falando, nossa, comece a dar aula online e tal. A gente precisa ter responsabilidade, porque a autonomia que a gente quer, que a gente tanto sonha ser empreendedor, ele exige responsabilidade. E aí eu vou abrir uma aspas muito importante aqui,
Porque para você poder trabalhar certinho hoje em dia, você precisa ter um sistema bem importante para poder fazer isso, que geralmente são as ferramentas de empresarial, que são MEIs, você pode ser limitado, enfim, você pode escolher. Mas uma coisa que é importante a gente saber, e que a gente não deve deixar isso em conta de terceiro, principalmente para contadores, advogados, é uma coisa que nós precisamos saber e entender sobre legislação. Eu quero pegar uma live, se não me engano, em fevereiro, eu vou fazer uma live falando só sobre legislação. Eu lembro que na época que eu fiz eventos, eu tive uma disciplina só de empreendedorismo e uma disciplina só de legislação. E eu me dei muito bem com legislação. Eu acabei estudando, ano passado eu cheguei até a divulgar, né, que eu acabo trabalhando de vez em quando como hobby. É muito engraçado falar isso, é meu hobby. Trabalhar com alguns serviços de prefeitura, alguns serviços mais burocráticos de legislação que eu acabo tendo que fazer. E aí é muito bacana perceber isso, porque me ajudou muito a entender, conhecer essas ferramentas me ajudaram muito a entender o que eu preciso saber para não passar apuro. Quantas pessoas já não passaram por um apuro de precisar saber um conhecimento para pagar uma coisa básica, uma nota fiscal? Prestei um serviço ali para uma empresa que é receber uma nota fiscal, você vai emitir uma nota. Como é que faz isso? Fica aí uma possível dica para a gente poder falar, tá bom? E aí, se vocês quiserem, me falem também. Dúvida já, vou abrir uma caixinha que eu consigo falar sobre isso para a gente poder aprender e crescer aí junto também, porque faz parte, né? A gente precisa aprender. Não deixar aí à disposição e a cargo só de contadores, porque às vezes eles passam perna na gente, porque a gente não sabe. E às vezes eles também não sabem. Não sabe mesmo, gente. E acaba ficando enrolado, você passa nervoso e tal. Enfim. Onde eu estava falando? Sobre conhecimentos, né? A gente estava falando sobre a disciplina, sobre a responsabilidade de ser empreendedor, sobre ter autonomia, sobre conhecer, né? E aí eu cheguei tudo nisso sobre conhecimento legislativo, que aí eu quero fazer uma live mesmo falando especificamente sobre isso. E aí, gente, a gente precisa falar sobre essa disciplina. Estar em casa precisa ter metas, né, para você poder cumprir pelo menos. Então, vamos ver, né, se a gente tem disciplina já na vida ou se a gente está usando desculpa, estou home office, eu não consigo ter disciplina como desculpa. Se eu tiver que trabalhar num lugar, eu tenho disciplina. Na verdade, não. Se você não tem disciplina nem na sua casa, dificilmente você vai ter disciplina também fora, num ambiente de trabalho, né? A gente precisa trabalhar isso aí na gente, né? A gente precisa ver e colocar liberdade, né, no nosso tempo, porque a gente sabe que São Paulo é longe, como eu já falei, né? E se a gente tem tudo para se transitar pela cidade, combinados, enfim, a gente precisa entender que se a nossa profissão da dança, a gente objetiva ter alunas, a gente vai adaptar. E aí eu vou colocar aqui uma coisa bem interessante, porque aí já sai um pouco desse universo mais empreendedor, né? O olhar mais comercial, que a gente precisa ter esse olhar mais comercial também para a nossa dança, né? Porque a dança precisa ser comercial e rentável, né? A gente está falando muito de rentabilidade. E conhecer sobre as vantagens, né? Sobre as possibilidades que nos facilitam bastante. Opa! Colei cabelo. A gente precisa estar bem armado. Armado é legal. Mas a gente precisa estar bem engajado com as pessoas para poder falar, né? E a gente vai falar aí sobre as adaptações, né? Uma das coisas que eu mais escuto e que eu vejo de dificuldade, tanto de aluna quanto de praticante, né? Quem tá dando aulas, quanto de professor, é criança. Quem tem criança em casa. A gente precisa aprender a trabalhar e ver possibilidade de pessoas que possam cuidar. Porque fora da pandemia, para quem tem criança, a gente sabe que a gente vai ter que se virar. Porque na pandemia a gente não consegue se virar, dar um jeito, sei lá. Agora eu vou dar aula
No momento, vou combinar com alguém aqui na minha casa que esteja quarentenado comigo também, de poder ficar com as crianças. Enfim, a gente vai fazendo esse bem bolado. Conversa com uma pessoa, por exemplo, se você mora junto, ou se você tem alguém na sua família que pode ajudar, fala, olha, quais são as suas horários que tem disponível? Ah, é x. Beleza. Aí eu me adapto para poder ver horários para eu poder trabalhar ou fazer as minhas aulas a partir disso. Converso com pessoas, faço aula particular, enfim. Eu vou ajeitando meus espaços, minhas agendas, porque essas desculpas, se a pessoa tem uma desculpa que mesmo você arrumando uma solução para ela, isso é muito importante a gente perceber. Você arrumando a melhor solução da pessoa e mesmo assim ela fica colocando uma desculpa, é porque ela não tá muito afim, não. A gente precisa refletir onde a gente está gastando a nossa energia. Eu particularmente estou adorando dar aula online, porque os meus custos diminuíram muito. Eu não preciso ter dor de cabeça com sublocações, locações de espaço, apesar que eu comentei que eu já dava aula em casa. Mas para quem tem acompanhado um pouquinho da minha carreira e quem não sabe, eu ultimamente, nos últimos anos, 2019, eu cheguei a fazer uma sublocação de um espaço aqui na Zona Norte também, para poder ficar mais próximo do metrô, enfim. E só trabalhando online, essa é uma das vantagens que eu gosto bastante, né? Não ter a dor de cabeça aí de sublocações, ter que fazer locações. E fica muito mais rentável para nós, né? Para mim ficou muito mais rentável, eu tenho que dizer. Não é uma mentira, não estou enganando ninguém, porque o meu trabalho continua sendo de qualidade. O que eu estou oferecendo é tão bom quanto presencial. Não estou enganando ninguém. A gente precisa ter noção, né? Que a gente... eu tenho medo de falar que está sendo bom para mim. Por quê? Você não está enganando ninguém, a gente não está enganando ninguém, porque a gente não vai falar que está sendo bom, que é bom. A gente precisa perder essa vergonha aí. Bom, gente, eu vou entrar para a parte aqui de perguntas já, para finalizar basicamente aí a nossa live, mas eu quero falar aqui, eu fui bem numa parte mais burocrática, como eu tô mencionando para vocês. Mas o tudo da aula mesmo, a gente precisa sentar e pensar sobre pedagogias para o universo online. Então, gente, segunda opção, vamos fazer uma live só sobre caminhos de ensino no ambiente online? O que vocês acham? Fica aí a dica que eu só falo, né, que é possível às vezes, e a gente pode entrar muito mais a fundo, mas eu preciso da ajuda de vocês para vocês poderem me falar o que vocês acham, se vocês têm interesse nisso ou não. Beleza? Então vamos lá para as perguntas. Abrir aqui. Gente, uma coisa muito importante que eu tô levando em consideração é que se eu abro uma caixinha de perguntas nos stories, eu tenho uma questão de confidencialidade nos stories. Como a pessoa mandou e é inbox, eu não falo, eu não divulgo geralmente quem são essas pessoas, a não ser que elas me deem permissão. Rolou permissão, eu compartilho. Aqui nas lives, se rolar uma pergunta aqui no chat, né, no espaço de comentários, eu acabo falando e comento a pessoa porque ela tá ao vivo aí, ela fez essa pergunta e tem um monte de gente aí vendo ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que entram, que saem, enfim. Mas a gente... Não vou citar o nome das pessoas que fizeram essas perguntas, tá? Nesse primeiro momento, até porque elas não me permitiram o uso do nome delas. Então, eu vou fazer aqui. Sobre como é que a primeira pergunta é como é que eu faço a questão de contrato. Se eu faço contrato com a aluna, na verdade eu não elaboro um contrato. Eu tenho combinados formais, onde eu estipulo ali valores, as regras, as principais informações, meios de pagamento, como que a gente recebe, né? Então, você paga X e você vai ter essas aulas por semana. Então, a gente tem todo um sistema de combinado, até para casos de reposição. Então, a gente acaba criando regras para o nosso bem-estar. Então, por exemplo, Kelly, eu não vou poder fazer aula com você. Avisa pelo menos até 24 horas antes, que aí a gente não tem nenhum BO. Se não avisou menos de 24 horas, a gente não faz reposição. Tem todas essas questõezinhas que são super burocráticas que é importante a gente pensar, né? Na hora de fechar ali, né? Eu nunca tive nenhum problema. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu volto lá em 2011, foi que assim, eu tive uma aluna, ela entrou, ela pagou a mensalidade para começar, era ela e minhas duas filhas. E eram crianças, né? Era ela e minhas duas meninas pequenas, eram filha delas.
E aí passou o primeiro mês, deu o prazo, né, de 30 dias, e ela não pagou. E eu falei, ela pagou o mês, deixa, né? Não pagou. Ficou uns 6 meses sem pagar. E aí eu aprendi, nunca mais, né? Eu comecei a dar aula para a pessoa sem antes receber. Foi um combinado aí que eu fiz, que o antecipado é sempre primeiro, para aprender, não fazer isso mais, né? A pessoa pagou, mas foi uma questão assim meio complicada. Qual é o tempo? Uma outra pergunta. Tempo de aula. Como que funciona? Como é que eu estipulo isso, né? Tempo necessário. Aí entra numa questão mais de pedagogias também aí, né? Uma questão pra gente pensar o que a gente quer ensinar, quais são nossos objetivos a médio e longo prazo, para quem que é. Então, gente, eu vou falar isso bem mais a fundo numa live sobre só pedagogias da dança. A gente vai estar com uma live bem focada. Os pagamentos que eu aceito, né? Uma outra pergunta aí que rolou. Eu geralmente aceito, gero boleto, porque eu utilizo o sistema do Nubank, ele gera boletos, tem um número máximo por mês que é gratuito. E transferência, a maioria são transferências bancárias, aí eu passo para a pessoa, ou até mesmo utilizo o PicPay, que também está sendo uma ferramenta muito interessante ultimamente, eu utilizo bastante o PicPay. Tem dado super certo, as pessoas têm se dado muito bem. Às vezes você faz transferência, ultimamente tem uma ferramenta muito interessante que é o Pix. Ele é gratuito e você pode fazer transações de bancos para bancos, independente do banco, e você não paga a taxa, né, de transferência. Isso tem sido muito bacana também, eu estou utilizando já bastante. Outra pergunta sobre como é que funcionam as minhas aulas. Mais um termo, mais uma pergunta aí que rolou sobre pedagogias, né? Uma coisa que eu posso antecipar é que eu não utilizo movimentos complexos para alunos que estão iniciando na dança. Então eu vou com o tempo. Eu não passo do limite da pessoa, principalmente porque tá online, a pessoa às vezes não tem familiaridade, não conhece o próprio corpo, e aí eu passo um movimento que é complexo pro nível dela, pro entendimento dela de corpo, não dá certo, dá ruim. Então a gente acaba rolando. Outra pergunta que rolou, achei essa pergunta muito legal, e aconteceu agora há pouco comigo também aqui no meio da live, não sei se vocês perceberam, é sobre imprevistos, né? Às vezes eu precisar sair do lugar porque tem alguém me chamando, precisando da minha pessoa. Chamadas de telefone, às vezes rola um toque, pessoas que ligam. Às vezes cachorro latindo de tema de fundo. São coisas que acontecem, que a gente tem que levar numa boa. Porque assim, graças a Deus, eu sempre tive pessoas ao meu redor, alunas principalmente, que são super de boa. Elas, por exemplo, teve uma vez que eu tava dando aula ano passado, que aí eu tava com uma gata. A gata do meu irmão tava junto comigo na minha casa. E ela não saía de perto da minha pessoa. Ela entrava no meio das aulas, nas lives que eu tava fazendo no Instagram também, aqui as lives que eu tava fazendo de time e tal, quem lembra ano passado. E ela chegava e entrava assim no meio da aula e ficava ali, deitava do meu pé. Ou queria brincar com o meu lenço, né? Porque o lenço fica com as franjas balançando, né? Os lenços meio balançando. Ela acha que eu tô brincando com ela. Então já precisou de eu sair da aula para poder colocar ela fora. E foi muito engraçado, uma hora eu coloquei ela literalmente fora da minha casa e ela ficou se matando para entrar na janela. Aí foi tipo um outro rolê que eu tive que fazer para poder pegar a gata, pra gata não se matar, porque ela tava se matando. E foi muito legal a recepção das alunas. Elas falam, ai, que linda gata, ai, que linda. Tipo, você tá achando ali que o clima vai ficar pesado? Não, gente, não vai. A gente tem que ter paciência com os bichinhos, né? A gente fica, ai, o cachorro tá latindo. Aí é engraçado, porque o cachorro tá latindo, a pessoa tá tão focada no que você tá falando que ela não percebe que tem um cachorro latindo. Isso eu já me peguei numa live que eu tava assistindo, num vídeo, na verdade, de um canal do YouTube, de um casal que grava os vídeos assim mais de autoconhecimento e tudo mais. E aí o cachorro latiu no plano de fundo. E eles comentaram, o cachorro latiu. Eu falei, mano, como assim o cachorro latiu? Aí eu falei, mas eu não tava prestando atenção no cachorro. Eu não prestei atenção no cachorro latindo. Eu tava pensando que eles estavam falando, porque o conteúdo que eles estavam falando era mais importante do que o cachorro latindo. Tudo bem que o cachorro latindo ali um tempo maior, né? Enche, incomoda. Né? Tem cachorro que é cachorro, né? Por exemplo, aqui tem cachorro onde eu tô. E às vezes agora elas estão quietinhas, mas tem hora que se alguém chega, se alguém sai, se alguém corre isso, aquilo, outro, elas vão junto, elas
já tem do ambiente, mas tem cachorro que é super de boa. Mas não é o tempo todo. Tem cachorro no outro lado, cachorro no outro lado, enfim. A gente fica tentando achar os lugares ideais. E, na verdade, a gente pode passar muito mais coisa, muito mais interessante, com pouco, sem se estressar tanto assim. E foi muito engraçado porque nesse vídeo que eu vi desse casal, o cachorro só deu um latido. E eles avisaram todo mundo que estava assistindo que o cachorro latiu. E aí realmente ficou, pera. Eu sei que eu me desconectei do que eles estavam falando por um minuto para pensar, puta, mas por que eles falaram que o cachorro latiu? Deu um latido e acabou. Coitado do cachorro. Mas é só levar numa boa, gente. É claro que não é uma coisa legal, como eu falei, né? Então, se você precisar, por exemplo, sair para resolver alguma questão que acontece, que seja rápido e tudo mais, não deixe as pessoas também. Por exemplo, eu tô dando aula, aí fica a pessoa entrando no ambiente, batendo na porta, sei lá. Isso não é legal, não façam isso. A gente precisa também levar, criar o ambiente, né, como se realmente fosse, porque dentro de uma sala de aula, dificilmente você vai parar, vai ficar a gente entrando, saindo, enfim, isso não é indicado e não é legal, não faça isso. Se acontecer uma vez, ok, uma vez, peça até desculpa para a pessoa que está junto, para as pessoas que estiverem na sua aula, não permita mesmo, a gente precisa criar um ambiente um pouco mais saudável, profissional, justamente no online, né, porque é online que é bagunçado. É isso que eu tô querendo dizer, apesar de a gente ser um pouco mais flexível, a gente precisa ter um grau de seriedade aí para as aulas, né? E eu sempre fui muito sortuda de ter pessoas aí fofas ao meu lado. E aí eu pergunto, outra pergunta que rolou foi quais são se eu utilizo o Instagram, né, para poder divulgar as minhas aulas e arrumar alunas. Sim, gente, já consegui, sim, muitas alunas. Eu utilizo o Instagram como uma ferramenta para crescer o número das minhas alunas, faz parte do meu trabalho. Sempre uso as redes, de uma forma geral, para divulgar produto digital, vídeo, trabalho, divulgação. Eu sempre estudo, na verdade, marketing digital. Produzo, né, conteúdo diário aí, com uma presença aí constante virtual, no sentido de agregar a minha imagem para as pessoas poderem visualizar e principalmente ver os processos que eu estou fazendo. Eu não vivo sozinha, gente, eu não vivo numa bolha. E aí vem uma segunda opção aí, não rolou essa pergunta, mas, gente, vamos utilizar a rede social também, principalmente para fazer network com outros profissionais. Você conhece uma outra profissional? Vamos fazer parceria. Discute sobre o que você está pensando. Às vezes você tem os mesmos projetos que pode rolar, fazer junto, agregar, rolar no network. As pessoas que seguem ela podem conhecer o seu trabalho. Pessoas que conhecem você, seguir o trabalho dela. Não é ruim, você não está perdendo, nem ela está perdendo. Você está agregando os cachorros. Falei. Aí avisa também, aproveita para avisar a galera aí que te acompanha dos seus serviços, né? Bom, de uma forma geral, eu acho que eu terminei de finalizar. Foi ótimo. Redundância. Essa live de hoje aí, agradeço quem esteve online. Gente, eu não consegui dar oi para todo mundo, mas mega obrigada por vocês estarem juntos. Beijo, gente.